Olá, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série criando um to-do list em diversas linguagens diferentes. A tecnologia que a gente vai utilizar hoje é o Firebase, tá? Se você não conhece Firebase, Firebase ele é um back-end as service do Google. Ou seja, você consegue só com programação front-end criar sistemas que seriam impossíveis de se criar se não utilizasse o back-end. E antes de ir lá para a tela, eu queria te lembrar que se você estiver assistindo esse vídeo assim que ele saiu, a gente está na semana do Black Friday e o meu curso está com 10% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você quiser conferir. Inclusive, Firebase é um dos temas abordados no curso. Então lá no curso a gente vai abordar Firebase muito mais profundamente do que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? Agora sim, vamos lá para a tela e vamos começar o nosso projeto. Então, galera, eu já preparei uma parte do código aqui, vamos dar uma olhada nessa parte do código e depois a gente já entra na parte Firebase. Se você quiser ver esse código sendo feito, eu vou deixar o link aqui em cima, porque a gente já fez um código bem parecido com esse daqui nos outros vídeos sobre To-Do List com outras tecnologias, ok? Mas o que está acontecendo aqui então? Ó, tá vendo que aqui eu já tenho minha página, To-Do List, ela tem esse título aqui, ela tem um campo de texto, tá? Onde eu posso incluir algum texto, é um campo input, e eu tenho aqui um botão de incluir. Aqui no nosso HTML a gente consegue conferir isso, ó. Tenho aqui minha página, dentro do bar eu tenho um H1, que é o To-Do List, tenho um input, que vai ser esse campo daqui, tenho um botão, que é esse botão daqui, e eu ainda tenho uma div list aqui que por enquanto está vazia e a gente vai modificar ela através do JavaScript. Aqui embaixo eu estou chamando a minha tag script, onde eu chamo o arquivo todo.js. O meu arquivo todo.js, ele também já está escrito aqui, e o que a gente faz aqui é simples. A primeira coisa que eu faço é criar uma variável, né, que vai ser um array de tarefas, ou seja, vai ser uma lista de tarefas, e toda tarefa que a gente incluir, a gente vai colocar aqui nesse array. Eu vou criar um gerador de identificação, porque isso aqui vai ser importante lá para o Firebase, tá? Então eu estou criando aqui, é simplesmente um timestamp, ele pega ali o momento com horas, minutos, segundos e milissegundos e ele coloca dentro de uma string, tá? Então eu vou pegar aqui, eu estou pegando as horas, estou concatenando com os minutos, com os segundos, com os milissegundos e criando uma superstring que tem todos esses valores. Ok, isso aqui é essa função aqui, a gente já vai ver para que ela serve. Aqui embaixo é onde eu de fato crio a minha tarefa. A minha tarefa ela vai ser um objeto JavaScript, tá? E ela vai ser o seguinte, ela vai ter um ID aqui e ela vai ter um dado, tá? O dado vai ser a descrição que a gente vai colocar lá na nossa lista. Mas para pegar essa descrição, eu preciso então usar esse comando aqui. Eu vou usar o document.getElementById new task. Se a gente verificar aqui, ó, esse new task é exatamente o nome que a gente deu para o identificador do meu input, que é esse campo aqui, tá? E então vou pegar isso aqui, vou pegar o valor que está dentro dele. Então, por exemplo, se eu tiver aqui test, esse valor aqui vai ser string test, tá? Então, beleza, vou pegar aqui, vou colocar dentro de task-desk, ou seja, a descrição da tarefa. Vou pegar esse task-desk e vou colocar lá dentro da minha descrição, dentro do dado, dentro do meu objeto. Depois que eu montei esse meu objeto, eu vou pegar esse objeto e vou colocar dentro do meu array, com push, tá? Então agora, a partir desse momento, o meu array, ele já tem o nosso objeto, que já tem a nossa tarefa nova. Só que eu preciso ainda atualizar a tela, então eu vou dar aqui um update screen e aqui embaixo eu tenho a função de atualizar a tela, que ela vai montar um HTML, né? Vai começar aqui a lista com a tag de abertura UL, vai varrer todas as tarefas que tem lá no meu array tasks, tá? Tudo que tiver lá dentro ela vai varrer e vai criar para cada tarefa uma nova linha da minha lista, colocando aqui LI, tag de abertura LI, que é o list item, ou seja, um item novo da lista, vai colocar aqui a descrição da minha tarefa, tá? Lembrando que eu tenho a tarefa ela vai estar aqui dentro vai ser cada elemento do meu array de tarefas, vai ser uma tarefa, e dentro dessa tarefa ela é um objeto que ela tem aqui data e descrição, por isso eu boto .data para acessar os dados e .desk depois para acessar a descrição. Essa descrição aqui é o que vai aparecer na tela, e lá no final eu vou fechar com a tag de fechamento UL. Lembrando que eu tenho que sempre concatenar, tá? E isso daqui, ó, list, recebe list mais UL, poderia ser simplificado
para isso daqui, porque é exatamente a mesma coisa, ok? Aí depois de tudo isso, eu vou pegar lá o meu elemento list, que é aquela div lá que a gente preparou, tá? E eu vou colocar dentro dela a minha lista que eu acabei de montar aqui. Beleza? Depois disso eu ainda faço aqui o seguinte, eu pego o new task, que era esse valor teste aqui, e eu coloco vazio, para quando a gente incluir, ó, e eu apertar aqui incluir, ele desaparecer daqui, porque senão ele continuaria teste aqui, e esse não é o ideal, ok? Eu não estou fazendo várias verificações, isso daqui não é uma videoaula, é mais um tutorial, tá? Se você é iniciante, não está entendendo muito bem aqui, eu sugiro que você se inscreva no meu curso de programação web, front-end, onde a gente vê tudo isso aqui detalhadamente com muito mais calma, tá? A gente entra em cada um desses assuntos. Aqui eu tô só jogando porque é para uma galera que já entende essa parte aqui, que é só ver a parte de Firebase. Nos vídeos anteriores do To-Do-List eu entro também um pouquinho mais nisso, então eu sugiro que você assista e se quiser dar esse passo a mais, o curso está na promoção nessa semana. Então vamos lá, agora vamos entrar na parte que interessa, que é a parte de Firebase de fato. Para entrar nisso, a gente vai lá no site do Firebase, você vai precisar fazer o seu cadastro. O Firebase é uma empresa do Google, então tem toda a segurança, é tudo bem tranquilo, tá? Aí você vai clicar aqui, depois que você já fez o seu login, tá? Você vai clicar aqui em Get Started e você vai ser levado para essa tela daqui. Como você pode ver, eu já tenho um projeto criado aqui, porque eu criei para fazer esses testes. Mas a gente vai criar um novo projeto, tá? Você vai dar o nome do projeto aqui, To Do, por exemplo. Um nome bem simples. Ele vai gerar o identificador aqui para você, você pode modificar, mas a gente não vai fazer isso. Você precisa aceitar aqui as condições, né, os termos de uso dele e vai criar o seu projeto. Você pode mudar também aqui qual a localização que você quer que seus dados fiquem armazenados, tá? Para esse exemplo aqui a gente não vai mexer nisso. Vou criar o projeto, ele leva um tempinho, eu vou cortar aqui e volto assim que terminar. Pronto, ele acabou de criar o projeto, nem demorou tanto. Vai apertar aqui em continue, e aqui a gente vai, aqui a gente já está dentro do nosso projeto, tá? Se a gente clicar aqui em cima a gente consegue ver algumas coisas que a gente pode fazer. O que a gente quer é o database, tá? É o banco de dados, é isso que a gente vai utilizar. Se você clicar aqui, você consegue ver várias coisas que dá para fazer com Firebase. Hoje a gente vai utilizar aqui o database. Se você clicar aqui, vai ver que ainda não temos nenhum banco de dados, tá? Vamos voltar aqui. O que eu preciso agora é clicar aqui nesse ícone aqui, tá? Esse ícone aqui é a configuração do Firebase para a gente utilizar com JavaScript na web. Se você estivesse criando um aplicativo nativo para iOS ou para Android, você utilizaria essas duas outras opções aqui e a gente vai ver futuramente aqui no canal. Mas, por enquanto, a gente precisa disso daqui, tá? Então aqui a gente tem todos os dados de configuração para a gente conseguir colocar coisas no nosso Firebase aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é copiar esse script aqui, tá? Essa tag aqui toda, e a gente vai incluir isso lá no nosso HTML, tá? Eu vou incluir ele aqui em cima, beleza? E depois a gente vai precisar usar essa parte aqui. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia copiar e inserir direto aqui. Tá? Quando a gente faz isso, eu já tenho acesso a essa configuração. Mas só para organização, a gente vai separar aqui os arquivos. Tá? Primeira coisa, eu vou criar um arquivo config.js. Esse config.js, ele vai ter só essa variável aqui, só essa variável config. Não vai ter nem aquela parte de baixo ali não, tá? Então vou ter aqui esse config.js e aí eu venho aqui no meu index.html e eu vou trazer ele para cá, né, para eu poder acessar ele, script src config.js. Ok, já importei ele aqui, tá ok. Agora eu preciso criar mais um arquivo que vai ser o to-do fir de Firebase, tá? .js.
Aqui dentro que a gente vai fazer toda a parte de código que tem a ver de fato com o Firebase, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é pegar o Firebase e inicializar esse novo app aqui com os dados de config, tá? Então a gente preparou aqui em config, a gente tem essa variável config. Aqui dentro do ToDoFir, a primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar essa configuração. Ele vai pegar todos esses dados aqui e fazer lá a configuração que ele tem que fazer no Firebase. Para a gente não importa isso nesse momento. E a partir de então a gente vai criar aqui de fato o nosso código, que vai ser o nosso código que vai salvar as coisas lá no banco de dados. Vamos então agora para essa parte, que é a parte mais interessante de fato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma constante chamada collection, tá? O Firebase ele trabalha com NoSQL Database, tá? É o banco de dados que é NoSQL, ele não é SQL, ele é mais tipo Mongo, assim, você tem coleções e etc. A gente não vai entrar muito nessa parte não, vamos ver como utilizar e vamos pular essa parte da teoria nesse vídeo daqui, tá? Mas para isso eu preciso criar aqui o nome da minha coleção, vai ser todo, tá? Depois eu vou criar aqui um banco de dados que vai ser firebase.firestore. Firestore. Tá? Beleza? Vou configurar aqui esse banco de dados com settings. E aqui no settings eu preciso passar um argumento que é um JSON, que vai ser o timestamp in snapshots true. Add task. Essa aqui vai ser a função responsável por colocar de fato as coisas dentro lá do meu banco de dados. Ela vai receber dois argumentos, task, que vai ser aquele nosso objeto que a gente criou lá no outro arquivo, e vai ter um callback, que vai ser uma função que vai ser executada quando tudo acabar, quando o nosso banco de dados terminar de inserir o dado, ou se der algum erro, a gente também vai chamar esse callback. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, vamos começar aqui a criar db.collection. Eu tenho que selecionar qual é a collection que eu quero, tá? Então a collection vai ser essa que a gente criou aqui, to do. Vou colocar aqui, ó, .add. Vou passar aqui a minha tarefa, que é essa tarefa que está vindo daqui, tá? E aí, então, ou seja, depois, quando tiver tudo... Deixa eu colocar aqui para baixo, fica mais fácil de enxergar assim. Assim fica um pouco mais fácil de enxergar. Quando eu terminar, então, aqui de incluir a minha tarefa no banco de dados, a gente precisa pegar com uma função aqui qual que foi o documento que foi inserido de fato. E a gente vai poder dar aqui um console.log falando aqui que deu tudo certo, né? E aí eu vou simplesmente... Eu posso colocar aqui uma mensagem de sucesso. E aí eu posso colocar o task ID, que vai ser esse docref.id, ok? Então beleza. E depois eu chamo lá minha função de callback e eu passo esse docref.id. Se eu tiver lá na minha função de callback, daqui a pouco a gente vai ver isso, se eu tiver esse dado lá, quer dizer que a minha função funcionou, que aqui a gente conseguiu inserir o dado no Firebase. Mas pode ser que aconteça algum erro, então a gente precisa ter um catch aqui, tá? Esse catch aqui ele vai falar para a gente que houve algum erro. Então vou ter aqui uma função que vai ter um erro, né? Esse catch ele vai disparar esse erro aqui. E eu vou simplesmente dar um console.log falando que houve um erro. E vou dizer a descrição do erro aqui, passando o erro. Beleza.
Aqui eu vou chamar o meu callback, vou passar o primeiro argumento, que seria o ID, como false, tá? E o segundo eu passo o erro, e aí eu posso tratar lá, se eu quiser, o meu erro. Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Beleza, tá? Então, beleza, eu já criei aqui a minha função de adicionar a nossa tarefa lá no banco de dados Firebase. Agora eu preciso criar uma nova função que vai ficar verificando se houve alguma atualização nesses dados. E aí, se tiver, a gente vai disparar uma outra função. Então, vou ver aqui, ó, data was updated. Vai ter aqui um callback, tá? E nada mais é aqui do que eu verificar aqui com db.collection. Vou passar aqui a minha coleção, que é lá a minha constante. E vou on snapshot. Vou chamar o meu callback. Nesse arquivo aqui, isso é tudo que a gente vai fazer, tá? Toda vez que alguma coisa lá no Firebase for executada, for adicionada, removida, etc., como um passe de mágica, ele vai executar essa função aqui. Então a gente vai pegar e lá no nosso to-do list, lá no nosso todo.js, na verdade, a gente vai executar essa função aqui. Depois que a gente preparar tudo, a gente vai executar ela aqui, ó, data was updated, e vai passar aqui uma função, né? Function, vai pegar aqui o snapshot, e esse snapshot é a foto lá de como está o nosso banco de dados nesse momento. E aqui eu vou pegar aqui, ó, tasks, independente do que tiver, eu vou zerar ele. Vou pegar aqui snapshot.forEach, ou seja, eu vou varrer todo o meu snapshot e aqui eu vou executar uma função. Vou usar arrow function aqui, tá? É bom para utilizar várias maneiras de brincar aqui com funções. E eu vou dar aqui um tasks.push doc.data, tá? Por que eu estou chamando de docdata e etc? Bem, no banco de dados que é NoSQL, a gente tem as coleções e a gente tem os documentos. O documento, cada documento vai ser basicamente uma das nossas tarefas, tá? E data vai ser os dados que estão dentro dessa tarefa. No nosso caso aqui, vai ter o nosso ID, vai ter o nosso data dentro dele, vai ter o nosso desk, tá? Então, depois de fazer isso, eu posso simplesmente chamar o nosso update screen, porque nesse momento aqui, a nossa tarefa ela já está com todos os dados que a gente precisa para dar um update na tela. Lembrando o seguinte, tá? Essa função aqui, a gente está vendo que a gente está inicializando ela aqui, mas a gente não está chamando mais ela toda vez que a gente cria uma nova tarefa. Quando a gente cria a nova tarefa, a única coisa que a gente vai chamar agora é o add task e vai passar aqui a tarefa. E pronto. Depois que essa tarefa for atualizada pelo Firebase, o próprio Firebase vai dar um jeito de chamar o nosso código para executar isso aqui. Vamos testar aqui, provavelmente tem algum bug. Já estou vendo aqui, ó, data was updated, não foi definida. E aí já tem um erro, ele está falando que data was updated não existe, né? Não foi definido, mas a gente definiu aqui no to-do fear. Acontece que eu não chamei ele aqui no meu HTML. Chamar ele no HTML é a maneira da gente incluir, né? Fazer com que um arquivo consiga enxergar o outro. Então basta que eu inclua ele aqui, to-do fear, tá? Acabou. Vou salvar aqui, atualizar, e esse erro deve sumir. Porém, outros erros apareceram. Vamos ver aqui. Aqui ele está falando, ó, que isso aqui que eu passei como options, ele não é uma opção. Acontece que, ó, se a gente for prestar atenção aqui está timestamp in snapshots. E aqui, como opções disponíveis, a gente tem timestamps em snapshots. Então foi só um errinho de digitação, tá? Que a gente vai corrigir aqui colocando esse S aqui. Vou salvar, atualizar. Beleza, vamos ver o próximo erro.
Aqui ele continua dando esse erro aqui, falando que o Firestore não pôde ser encontrado, etc. Se a gente clicar aqui, ó, nesse primeiro link, a gente já vai ver que precisava de mais uma coisinha lá no nosso HTML, tá? A gente precisa colocar esse primeiro link aqui, deixa eu abrir aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Então a gente precisa desse primeiro link aqui e do link de Firestore. Firestore nada mais é do que o nosso banco de dados que a gente está tentando utilizar lá. Então eu preciso colocar esses dois links aqui. Vou colocar o Firebase App e agora esse Firestore aqui. Então eu copiei essas duas linhas, colei aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, tudo certinho. Agora beleza, vou salvar. A gente vai agora testar o nosso sistema. Então vou atualizar aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, tá? É porque a gente está em ambiente de desenvolvimento, não em ambiente de produção. E beleza. Então deixa eu fazer aqui um teste, tá? Deixa eu tirar esse S a mais, incluir. Beleza, deu algum erro aqui, vamos ver o que é o erro. Ele não conseguiu ler a propriedade desk aqui em To-Do 43. Vamos ver aqui. To-Do 43, ele não conseguiu ler aqui esse task. Então o que eu vou fazer aqui? Antes de mandar ler, eu vou dar um console.log em tasks, que aí a gente vai conseguir enxergar como que tá esses tasks aqui agora. Vamos atualizar, tá? Ele está falando aqui que não conseguiu ler. Vamos ver o que está acontecendo. Então, ele está retornando umas funções, pelo visto. Por quê? Vamos ver lá no nosso database, ó. Se a gente atualizar aqui, a gente tem aqui o nosso to-do e tá tudo certo aqui. Por que a gente não está conseguindo ler? Ah, porque olha só, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que tem alguns errinhos, né? Primeiro, esse ID aqui está errado, ele está mandando uma função e a gente também está retornando uma função. E é bem simples de resolver, a gente não está executando, mas isso aqui que ele volta é uma função, tá? Então a gente precisa executar essa função aqui, que é o que ele retorna aqui. E aqui no nosso ID Generator, provavelmente a gente não está... O que a gente está fazendo aqui, ó? Ah, aqui também, ó. Tudo isso daqui a gente tem que executar, tá? Então a gente acabou de cometer um erro. Vou apagar então aqui. Como é que eu apago? Aqui, ó. Vou apagar todos os meus documentos, tá? Beleza. Vou atualizar aqui minha página. Agora sim, por exemplo, comprar arroz. E aí quando eu incluo, pronto, eu tenho aqui na minha lista, ó, comprar arroz. Teste. Incluir. Teste. Se eu atualizar a página, ó, ele continua ali, tá vendo? Tem um pequeno tempinho de carregamento, mas ele tá ali. O que acontece? Assim que a gente carrega, aqui a gente executa o data was updated. Se a gente, por exemplo, comentar isso aqui e atualizar, a gente vai ver que nada vai aparecer na tela. Mesmo se a gente tivesse aqui o update screen, né? Nada ia aparecer na tela, porque é isso aqui que faz a mágica, tá? Quando a gente chama aqui esse snapshot for each aqui, quando a gente cria aqui, ó, o nosso DB Collection on snapshot, o que a gente está criando é um listener, né? É um observador para se houver alguma mudança ou se for o primeiro carregamento, ele vai executar o nosso callback lá, que é a nossa função, vai carregar aqui na memória, no task, as nossas tarefas e vai dar um update screen. Se a gente for lá no nosso Firebase aqui e atualizar, a gente vai conseguir ver aqui os nossos documentos, né? Que no caso são os nossos objetos aqui, ó. Comprar arroz, aqui está o ID dele e tem aqui o teste e o ID dele, tá? Se a gente apagar aqui, ó, por exemplo, deixa eu apagar esse elemento aqui, esse documento aqui, ó, apaguei, ó, o teste, tá? Acabei de apagar. Se eu for aqui no To-Do e atualizar, ele vai me mostrar só o comprar arroz, porque eu acabei de apagar o teste, beleza? Então é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi um To-Do List usando Firebase. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que o esperado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like,
se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as notificações. A propósito, para ter um próximo vídeo aqui dessa série, eu preciso que esse vídeo tenha pelo menos 200 likes, tá? Então, se você quer ver um próximo vídeo da série utilizando talvez Node.js como parte do back-end, você deixa aqui o seu like e compartilha com algum amigo seu.